Queria conversar um assunto muito importante com vocês, já que a maioria das pessoas que me seguem aqui são mães ou pretendem ser mães, né? E muitas vezes não se toca nesse assunto, né? Eu queria contar uma história pra vocês, tá? Antes de ontem eu tava lá na Carter's, dando assessoria pra uma cliente. E aí, gente, eu vi uma mãe que tava fazendo compra pra sua filha. E essa bebê, com menos de 2 anos, estava no carrinho com um celular, num desenho muito agitado, né? E a criança ficava bem agitada, bem agitada. E assim, eu não tô julgando ninguém, tá, gente? Eu não tô julgando, até porque eu me vi na situação, né? E é importante falar isso, é por isso que eu estou compartilhando isso com vocês, porque isso foi uma coisa que me incomodou muito. E eu vi aquela criança ali com menos de 2 anos, com um celular na mão, e aí eu me vi naquela cena. Né, porque quem já me segue há muito tempo aqui, sabe, eu já contei que eu dava o celular, o iPad pro Paulo enquanto eu ia fazer compra, ou então eu ia fazer vídeo pra mostrar pra vocês. E assim, eu bitolava ele totalmente naquele mundo. E eu vou contar uma coisa pra vocês que eu não falei aqui ainda, né, e que eu acho importante falar sobre isso. Hoje, eu tô tendo uma dificuldade, eu tô tendo problemas, né, na educação do Paulo, justamente por questão de tela, né? Por eu ter apresentado essa tela para ele. Então, o que eu venho pedir, a única coisa que eu posso pedir para vocês encarecidamente é que não apresentem telas para os filhos de vocês, pelo menos antes de 2 anos. Não façam isso. Crianças que, estudos na Europa mostram que crianças que são apresentadas às telas antes mesmo de 4 anos de idade se tornam hiperativas, sabe? Muitos diagnósticos de TDAH são feitos justamente por causa de tela. E o que eu fiz? Eu comecei a perceber isso faz mais ou menos uns 6 meses atrás, que foi quando eu comecei a tirar a tela do Paulo. Se eu disser pra vocês hoje que eu tirei totalmente, eu vou estar mentindo. Eu ainda não consegui tirar totalmente, né? Mas eu tirei 90% da tela dele, sabe? E eu tô vendo, assim, uma evolução dele muito grande. Eu reduzi tela de celular eu consegui reduzir em 90%, e televisão eu também já consegui reduzir em torno de 70%, né? O Paulo, ele só assiste televisão no máximo 1h30 por dia, que é na hora do nap time, e se ele fizer alguma malcriação muito grande, que foi o que ele fez essa semana, ele fica sem TV. Ele tá 3 dias sem TV, hoje foi o primeiro dia, e eu não abro mão disso, né? Mas eu não fui assim sempre, né? Eu não tive esse pulso firme sempre. Eu vou falar uma coisa com vocês. Eu comecei a ler esse livro aqui, na verdade eu já acabei. Educar na Curiosidade. Esse livro tem me ajudado muito, além da Samia Marcília, além da Araceli, que eu sigo aqui no Instagram, além da Ana Sensi também, que eu sigo aqui no Instagram, que tem me inspirado muito em resgatar, né, essa curiosidade do Paulo, em resgatar essa fase infantil dele. E não só em pegar o Paulo e enfiar ele na frente de uma tela, porque eu preciso de tempo, né? Porque eu preciso que ele fique distraído enquanto eu trabalho, né, gente? Mas quando eu coloquei ele no mundo, não foi para isso que eu coloquei, né? As únicas pessoas que os nossos filhos têm somos nós, mãe e pai. E se eles não tiverem uma direção pela gente, ninguém mais vai dar essa direção para eles. Se dentro de casa eles não têm um respeito, eles não têm aquele olhar, eles não conseguem olhar para alguém e ver a autoridade daquela pessoa neles, eles vão ser seres humanos perdidos, né? Quando chega lá na adolescência, vai dizer assim: nossa, por que o meu filho tá usando droga? Por que o meu filho é rebelde? Por que o meu filho responde? Por que o meu filho mente? Por que o meu filho... Gente, é a base. Tudo se constrói na base. Então, se a gente não começar... Eu tô falando isso do fundo do meu coração pra vocês, tá? Eu não tenho um know-how pra falar profundamente para vocês sobre isso, mas eu fiquei muito tocada depois que eu li esse livro, depois que eu vi essa criança com menos de 2 anos sentada em um carrinho, exposto àquela coisa, aquela tela, sabe, aquela coisa parada ali, sabe? Ah, mas é rápido, Ana, é só porque a mãe precisava fazer umas compras. Gente, dá um livro, dá um bichinho pra brincar, alguma coisa, mas não dá tela, pelo amor de Deus. Vocês não têm noção do que eu tô passando por causa de tela, tá? Algumas pessoas vão dizer que eu sou chata, algumas pessoas vão achar que eu tô exagerando,
Quando chegar lá na frente, vocês vão me agradecer. As pessoas que fizerem isso hoje, chegar ali na frente, vão me agradecer. Vou falar pra vocês uma coisa. Quando você... as telas hoje, os desenhos de hoje, eles são completamente rápidos. De uma cena, eles pulam pra outra. Se você vê um filme daquele, o Relâmpago McQueen, do McQueen, de uma cena pra outra, ele pula com muita rapidez. O próprio filme Trolls, de uma cena pra outra, ele pula com muita rapidez. A mente da criança, ela não tá preparada pra isso. Para esses flashes rápidos. Isso causa hiperatividade na cabeça da criança, no comportamento da criança. Entendeu? Justamente por causa desses flashes muito rápidos, causa a hiperatividade na cabeça da criança. Outras coisas também que causam hiperatividade. Um exagero de brinquedos, a criança não sabe nem com o que brincar, isso também causa hiperatividade, né? Então eu tô falando isso pra vocês assim, tudo que eu estou voltando é como se eu estivesse pegando Paulo no colo e dizendo assim, meu filho, eu vou voltar e vou começar do início. Então, entenda uma coisa, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Façam enquanto dá tempo. Criem rotina. Eu vou fazer uma live muito bacana com a Araceli sobre rotina. Criem rotina para os seus filhos. Diminuam a exposição à tela. Sabe? Se o seu filho é muito hiperativo, se o seu filho responde, se o seu filho até bate em você, começa a fazer isso. Vocês vão ver. Eu tô falando isso do fundo do meu coração. Tá bom? Um beijo e espero ter ajudado algumas de vocês.